Olá, nono ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade enviada na aula anterior. Foi a questão 6 da página 62 e a questão 7 da página 63. Questão 6. Leia o post a seguir, publicado pelo Ministério Público Federal. Então, tem o post onde diz: recusar matrícula de aluno em razão de deficiência é crime. MPF, Ministério Público Federal, atua para assegurar o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí nós temos essas imagens aí, né, que estão representando as crianças. Letra A. Como estão representadas as crianças que vão à escola? Elas estão representadas através de materiais escolares, né? Caderno, lápis, borracha. Como demonstram estar se sentindo? Elas demonstram estar tranquilas e alegres, né? Estão felizes. Letra B. Agora, substitua o verbo ser nessa oração. Recusar matrícula de aluno em razão de deficiência é crime, pelos verbos mencionados abaixo. Então, você teria que reescrever essa oração utilizando os verbos abaixo, né? Verbos de ligação: parecer, virou e permanece. Depois, você teria que explicar a mudança de sentido, se ocorreu, né, a mudança de sentido em cada uma da substituição. Então, o primeiro, que é o parecer, ficaria assim, né? Recusar matrícula de aluno em razão de deficiência parece crime. Então, assim, o sentido é que entende-se que não tem certeza que é um crime. Quando eu substitui por virou, né? Recusar matrícula de aluno em razão de deficiência virou crime, entende-se que recusar a matrícula do aluno não era crime antes, do aluno com deficiência. E o terceiro permanece, recusar matrícula de aluno em razão de deficiência permanece crime, a gente entende que, em razão dessa deficiência, já era considerado crime recusar a matrícula de aluno, ok? A questão 7, da página 63, leia os fragmentos a seguir que respondem a duas curiosidades expressas por leitores de uma revista. Tem o fragmento 1. Qual o náufrago que ficou mais tempo à deriva? Foi o chinês Punlin, 1917-1991, que aguentou mais de 4 meses no mar. Em 1942, o navio inglês Belmont, do qual Lin era tripulante, afundou próximo à costa da África. E o fragmento 2. Por que a pele fica vermelha em contato com o gelo? A região não fica vermelha como quando ocorre uma queimadura, mas com um tom de rosa ou violáceo. Quando se encosta um pedaço de gelo na pele, por exemplo, há uma contração dos vasos sanguíneos da região. Com isso, diminui bruscamente a quantidade de sangue dentro deles, mas o sangue não desaparece, ele migra para regiões bem próximas, ficando acumulado até que a temperatura volte ao normal. Então, na letra A, observe nos títulos as duas ocorrências do verbo ficar. No primeiro diz assim, ó, qual o náufrago que ficou mais tempo à deriva, né? E o segundo, porque a pele fica vermelha em contato com o gelo. Em uma delas, o verbo tem a função de verbo de ligação e na outra de verbo intransitivo. Identifique qual deles se refere a cada caso. Bom, a gente pode começar dizendo que os verbos de ligação, né, eles são intransitivos. Porém, para que você identifique, é muito simples. Basta que após o verbo de ligação tenha um predicativo do sujeito, que é uma qualificação do sujeito. Ó. No primeiro fragmento diz, qual náufrago que ficou mais tempo à deriva? Então, tem a palavra mais, que não é um predicativo do sujeito, não está se referindo ao sujeito. Já no segundo, diz, porque a pele fica vermelha. Ó, vermelha é uma característica do sujeito, né? Do sujeito pele, certo? Então, no fragmento 2 é verbo de ligação e no fragmento 1, verbo intransitivo. Reescreva a oração em que o verbo é de ligação, no caso, o fragmento 2, usando um dos verbos listados sem alterar o sentido da frase. Então, você teria que ver, né, esses três verbos andar, permanecer e tornar-se, substituir pelo fica, mas que não altere o sentido.
Ó, vamos aqui com andar. Por que a pele anda vermelha em contato com o gelo? Porque a pele permanece vermelha em contato com o gelo. Por que a pele torna-se vermelha em contato com o gelo? Então, gente, o que mais se adapta, o que mais permanece o sentido é substituindo pelo verbo tornar-se. Letra C. Que mudanças de sentido a substituição por um dos dois verbos listados, traria a frase? Bom, quando eu substituo por andar, o sentido é como se a pele, né, tivesse estado vermelha. E quando eu substituo por permanecer, com o verbo permanecer, que a pele já estava vermelha, então ela continua vermelha, né? No caso, não é o sentido mesmo empregado nesse fragmento 2. E aqui tem um quadro, né, que vai ajudar vocês a compreender melhor a diferença de sentido resultante do emprego de diferentes verbos de ligação, né? E aí a gente tem uma listinha, pessoal, que para mim, certo? Especificamente para mim, ficou mais fácil aprender os verbos de ligação quando eu decorei mesmo, certo? Então, os mais utilizados, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar também é muito utilizado e tornar, certo? Então, assim, ele vai mudando o sentido, o efeito de sentido dele, tá certo? Mas aqui é só para vocês darem uma lida. E qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse assunto, podem me chamar, tá bom? Forte abraço!